a maior mensagem que eu tenho para passar para quem tá na reta final do vestibular é não se penalizar. Não se penaliza, não se penaliza pelos seus erros, não se penaliza pelos seus dias ruins. Eu acho que a ideia agora é você abraçar isso tudo. É você abraçar os seus erros, é você abraçar os seus momentos ruins. É, e entender que a caminhada não é fácil, e tá tudo bem não ser fácil. As coisas não são perfeitas, mas entender que o final feliz ele vai chegar. Ele pode chegar agora, ele pode não chegar agora, mas ele vai chegar. Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco. E depois de 10 anos de história, aqui já foi aprovado namorado, aqui já foi aprovado, só não foi aprovado ainda mãe e filha, ainda não chegamos nessa fase, mas entre irmãos, entre primos, vizinhos, e tem história. E hoje eu quero que você conheça a história da Catarina Bairral, que foi aprovada para a mesma universidade que a irmã dela, que é a Letícia, há alguns anos atrás. Então, de irmã para irmã, o que tem de inspiração, o que aconteceu aí nessa história? Fica comigo que você vai conhecer a história da Catarina aprovada na Medicina Unirio. Senhoras e senhores, com vocês, a irmã da Letícia, senhorita Catarina. Oi, gente! E aí, Catarina, como é que é esse negócio de ter uma irmã mais velha, acabar tendo essa vocação para a mesma profissão, mas ser caçula? Então, primeiro ela passou por esse caminho, foi aprovada, tem o lado da inspiração, mas também tem aquele lado do querer, né, fazer bonito, do querer dar orgulho, que também acaba gerando uma certa pressão. Como é que foi equilibrar tudo isso? Desde sempre, eu e minha irmã, a gente foi muito unida, desde pequena. Ela sempre foi a minha grande inspiração na vida, né? A Letícia é a minha grande inspiração na medicina e na vida. E por mais que houvesse, sim, uma pressão, né? Eu acho que automaticamente a gente se cobra um pouco quando a gente tem irmãos, primos que são, né, que conseguiram grandes feitos, a gente se autopressiona. Mas eu acho que ao longo da minha vida foi uma coisa muito mais de caramba, minha irmã conseguiu, então eu consigo também. Sabe, ela tem as mesmas condições, ela vive no mesmo lugar que eu, então eu consigo também, eu consigo atingir isso. A medicina, ela não surgiu pra mim, diferente da minha irmã, desde pequena. Quando eu estava no ensino fundamental e até no ensino médio, eu queria alguma profissão voltada para exatas. Pensei em engenharia, pensei em economia. E aí, no meu primeiro ano de ensino médio, a minha irmã passou para medicina. E aí, logo em seguida, veio a pandemia. E a pandemia foi um momento de muito autoconhecimento para mim. Eu amadureci muito, eu passei a me conhecer melhor e comecei a ver a minha irmã entrando na faculdade, começando a estudar, vivendo essas novas experiências, vivendo o grande sonho dela. Minha irmã fez 2 anos de cursinho, o ano que ela foi aprovada foi aqui no Foco. E aí, na pandemia, eu comecei a trabalhar essa ideia de que eu precisava de uma profissão que me botasse em contato humano constante, contato com pessoas. E aí surge a medicina como uma opção para mim, principalmente por conta da minha irmã. Então, desde sempre, ela foi uma grande inspiração para mim. Hoje em dia, nós estamos juntinhas lá, vivendo tudo que a gente sonhou. Já choramos muito, muito, muito. E tem sido, assim, maravilhoso viver isso tudo com ela, sabe? Você entrando e ela quase saindo da faculdade, né? Então, vivendo realmente o caminho e agora podendo aproveitar esse momento das duas como estudantes de medicina da mesma universidade. Como é que foi a tua experiência a partir do momento que você decide que quer a medicina até a aprovação? Assim, a gente brinca, né, que entre escolher a medicina e entrar na faculdade tem um negócio muito chato chamado vestibular. Pra Sim. quê? Pra quê? Essa chatice! Como é que foi esse rolê de vestibular aí? Eu, né, bati o martelo que eu queria medicina no meu 3º ano de ensino médio, que é um pouco, eu acho, diferente que a maioria das pessoas que às vezes querem desde sempre. Eu
comecei a pensar na medicina, assim, como algo que, de fato, eu queria a partir do meu terceiro ano. Eu sempre fui uma aluna muito estudiosa. E no meu terceiro ano tinha sido pós-pandemia, então ainda estava voltando as coisas ali a tomarem um rumo, ainda estava naquele esquema híbrido. Ficava uma semana em casa e uma semana no colégio. Estudei, dei o meu máximo. Pensava, assim, em conseguir passar naquela época, né? A gente acredita sempre que a gente vai conseguir. No meu terceiro ano de ensino médio, eu fiz um bom Enem. Eu consegui uma boa nota. E eu bati na trave para a Unirio, no segundo SISU. E foi muito... Eu acho que foi um dos momentos, assim, mais difíceis da minha vida mesmo. Porque a gente fica desacreditado, né? Quando a gente leva um não do vestibular, a gente desacredita de nós mesmos. E aí, depois do meu terceiro ano de ensino médio, eu acabei em 2021. Em 2022, eu vim pro Foco. Por conta da minha irmã, né? Tinha dado certo com ela. Eu escutava muitas histórias do Foco, acompanhava sempre no Instagram, nas redes sociais. Vim pro Foco. E eu lembro que eu cheguei no Foco, assim, xoxa e capenga mesmo. A maioria das minhas mentorias era com o Rodrigo. E ele sempre frisava muito pra mim isso de que, cara, você consegue, sabe? Você consegue chegar lá, você tem capacidade, porque às vezes é muito difícil a gente enxergar que a gente vai conseguir fazer a mesma coisa que outras pessoas fazem. Ainda mais no teu caso, que você sempre foi uma boa aluna, uma aluna dedicada. No seu terceiro ano, você realmente estava acreditando que, né, era possível, que você ia dar o seu melhor e, poxa, quem sabe, estava ali confiante, quase deu certo, mas não deu. Então, esse primeiro não, ele geralmente quebra a gente naquele lugar da confiança mais ingênua, aquela pureza que a gente ainda tem com a vida, né? É o nosso primeiro não, é o nosso primeiro fracasso. E abala a nossa fé mesmo. Da gente se questionar, será que eu sou tão boa assim? Será que eu não sou uma farsa? Eu me achava, mas no fundo, né, tem gente muito melhor do que eu. E essa vulnerabilidade que a gente fica é um ponto sensível para o recomeço. Porque você, nesse teu primeiro ano de foco, com certeza o tempo todo ficava ali entrando em contato com aquela dor, entrando em contato com aquela ferida, né? Então, foi um ponto emocional que precisou de muita atenção. Eu acho que você falou a palavra certa, eu tava muito vulnerável. Eu tinha tomado o primeiro grande não da minha vida. E o vestibular, eu acho que ele é uma coisa muito, assim, é a nossa grande primeira conquista como ser humano, né? Assim, pelo menos eu encarava muito isso, assim, foi a minha primeira conquista como Catarina mesmo, sabe? Uma coisa que eu tinha feito, que eu tinha conseguido. É óbvio que tem toda uma rede de apoio, mas era algo meu. Então, quando eu levei um não, o meu primeiro não, eu fiquei muito vulnerável. Eu fiquei desacreditada de mim mesma. Ainda mais quando você bate na trave, você fica, caramba, eu tinha capacidade de conseguir chegar lá, mas por que eu não consegui? Por que não deu certo pra mim? Então, 2022 foi um ano que foi muito emocionalmente complicado pra mim. Eu tava muito desestabilizada. Então, é uma jornada de reconstrução de fé em si, né? Exatamente. Eu tava querendo buscar de novo a minha confiança. Eu cheguei aqui com bastante base já, né? Eu tinha essa experiência de estudar, mas quando a gente chega, a gente acha que a gente chega com bastante base. Só que eu cheguei aqui e falei, caramba, tem muito mais coisa que eu preciso aprender. Talvez realmente não fosse o momento que eu deveria ter passado. Sabe, eu acho que eu preciso evoluir mais. Física era o meu terror quando eu entrei aqui. Assim, de longe, eu era muito, muito, muito ruim em física. Então, 2022, eu lembro que foi um ano que eu tive, assim, um crescimento exponencial em física. Eu evolui muito, 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 muito. E fiz o Enem de 2022. Então, 2022 foi um ano que eu trabalhei muito essa ideia emocional de que eu conseguiria passar, só que eu ainda estava muito em choque por conta do que tinha acontecido. Então, eu fui fazer o meu Enem de 2022 desestabilizada ainda, né? E, mais uma vez, não consegui. Só que esse segundo não que eu levei,
eu acho que ele me deu muito mais força do que o meu primeiro não. Ainda mais porque eu percebi que o que estava faltando em mim não era só conteúdo, sabe? Tinha algumas coisas que de fato eu precisava melhorar em conteúdo, mas era confiança em mim. E o Rodrigo, você, a Fernanda falava muito isso. Confia em você. Confia em você porque vai dar certo. Não fica achando que aquela prova é algo impossível de ser feito. Não fica achando que aquela prova só quem passa são seres humanos extraordinários, porque não é. Então, quando eu voltei para o Foco em 2023, empenhada a fazer um bom ano de curso, eu botei isso na minha cabeça. Eu entrei, inclusive, para terapia nesse ano, comecei a fazer terapia, comecei a trabalhar essa questão emocional em mim. E eu botei na minha cabeça que, cara, eu vou fazer esse ano dar certo. Estudei muito, mas eu acho que o que fez a maior diferença em 2023 para mim, para conseguir passar, foi entender que a minha vida não era só o vestibular. Sabe? E a Fernanda falava muito isso. Cara, aprende a ver felicidade em outras coisas. Você não é o vestibular de medicina. Você não é só isso, sabe? É óbvio que você tem que abdicar de algumas coisas ao longo da sua jornada. Às vezes vai ter um sábado à noite, eu ia ter simulado do domingo. Às vezes eu tinha que deixar de sair. E tá tudo bem, é em prol de algo maior. Só que não significa que você vai ter que abdicar de sair com seus amigos sempre. Você vai abdicar naquele momento, porque no dia seguinte você vai ter um simulado, você quer estar descansada. Mas eu acho que em 2023 eu aprendi que eu precisava achar outras coisas que me trouxessem felicidade e não só o sucesso acadêmico. Então, foi um ano que eu estudei muito, eu também evolui muito em conteúdo, mas eu acho que eu evolui muito como pessoa. Eu evolui muito como Catarina, como uma pessoa que amadureceu, que aprendeu que as coisas podem acontecer e que se não aconteceu naquele momento, não significa que tá errado. Só significa... E nem que nunca vai acontecer, né? E nem que nunca vai acontecer. Você vai conseguir chegar lá em algum momento. Isso que você falou é uma marca muito forte do que a gente tem aqui como cultura mesmo, assim, como um valor, né? Que pra gente é muito importante não só construir aprovados em medicina, mas pessoas que aprendam a honrar o seu passado, as histórias que construíram para que chegassem, ainda que quebradas, devastadas, vulnerabilizadas, mas que elas respeitem e honrem as histórias que viveram, mas que elas não se ancorem, principalmente aos aspectos negativos, de modo que elas não consigam continuar a ter alegria, a buscar felicidade no caminho. A gente fala muito isso, né? E você trouxe essa fala que foi algo que você realmente conseguiu refletir e trazer para a tua experiência de vestibulanda. Eu vejo muito isso, né? Que o vestibular, a preparação do vestibular de medicina, ela tem um foco muito técnico, né? Qual é a melhor estratégia a aplicar no primeiro dia do Enem? Qual é a melhor forma de corrigir meu simulado? Como é que eu faço para evoluir meu número de acertos em matemática? E é claro que a parte técnica, ela tem que ser muito bem constituída, né? As coisas têm que fazer sentido, tem que ter lógica. É a parte muito racional do processo. E isso a gente domina na palma da mão. A gente, ao longo desses anos, foi construindo ferramentas extremamente analíticas. O boletim é cirúrgico, é área de exatas, é tudo definidinho, é tudo analisado, gráfico, né? O caça-gaps, toda a estrutura técnica, pedagógica é absurda, assim, é monstro. Só que não é só isso, né? Não é só isso. Aliás, é 50-50%. Então, essa parte técnica excepcional, ela não, por mais excepcional que ela seja, ela não consegue sozinha dar conta das emoções quando não estão canalizadas para o lugar certo, né? Então, a gente fala muito sobre buscar essa evolução conjunta entre o pilar técnico e o pilar emocional. E esse pilar emocional envolve, sim, você lembrar
que você não é uma vestibulanda de medicina, ponto final. Dentre tantas outras camadas do seu ser, você também está uma vestibulanda de medicina naquele momento. E isso exige, sim, como você falou, abdicação, não é romantizar. Tem hora que é foda, né? Abdicar, tem que ter seriedade, tem que ter comprometimento, né? Disciplina. Mas o que sustenta tudo isso é uma emoção positiva de você estar conectada com o teu propósito, daquilo realmente ter um motivo maior, o seu porquê, o seu porquê, que a gente sempre, né, rememorava vocês, se conecte a isso, por que você quer isso, por que faz sentido passar por toda essa jornada, por quem, né? Então, essa conexão com a emoção positiva, de você buscar o seu bem-estar, o que você gosta de fazer. Às vezes o aluno se perde, né? Ele não sabe mais o que. Ele acha que descansar é passar só o dia inteiro deitado no sofá, porque ele não tem mais hobby, ele não tem mais prazer, ele não tem mais outras relações além do vestibular. Tem gente que não namora, não tem mais amigos, não se permite ter um momento gostoso fora da temática. O que eu tenho de matéria acumulada, cara? Então, isso é muito grave, isso é adoecedor. E esse sem sombra de dúvida, é o principal motivo do porquê que a gente vê tanto aluno intelectualmente brilhante, inteligente, dedicado, comprometido, a parte técnica excepcional, desistindo do seu sonho de ser aprovado numa pública de medicina, tendo que escolher o seu plano B, C, D, E, né? Desistindo do seu verdadeiro sonho, porque a pessoa acha que aquilo não é para ela. Mas não tem isso do é para um, não é para o outro. Óbvio que considerando ali as mesmas condições mínimas, né? O acesso ao mínimo, senão aqui vai virar papo de maluco. Mas uma vez que você tem acesso às possibilidades de estar se preparando, não tem isso do... Que às vezes a pessoa fala assim, é porque eu sou muito ansiosa. Vamos trabalhar a ansiedade. Você não é. A gente não é porra nenhuma. A gente tá um monte de coisas, mas aquilo que não tá te fazendo bem, aquilo que não tá fluindo bem, por exemplo, essa transição que você falou lá ao longo de 2022, vamos trabalhar em cima disso e se encorajar mutuamente, né? Esse espírito de time, ele é um espírito que funciona muito por isso, no esporte, em tudo que envolve alta performance, porque esse estímulo do enfrentamento aos nossos demônios, né? Aos nossos medos, aos nossos pontos fracos. Essa coragem que vem como um pulso de muitas vezes assim, cara, eu sou louca pra mergulhar numa cachoeira. Caraca, mas eu tenho medo. Ai, meu Deus, água fria. Ai, vai ser desconfortável. Ai, mas nananã. Cara, as condições são seguras? São. Você chega na beirinha na hora de pular e vem o medo. Ai, não vai, ai meu Deus, será que eu quero mesmo isso? Ai, será que vai dar tudo errado? Passa um filme na sua cabeça, os ICs catastróficos. E aí, de repente, vem alguém ou a sua própria vozinha interior e fala, vai, respira e pula. Esse pulso de coragem é muitas vezes o que a gente vai lidar ao longo do processo, né? O medo vem, te paralisa e te trava, e o IC. E aí você tá ali num grupo que tá te estimulando a ter seus pulsos de coragem. E assim a gente vai, tijolinho por tijolinho, enfrentamento por enfrentamento. Mesmo o ano da aprovação, ele não deixa de ser um ano de provações. Eu tenho certeza que apesar de 2023 ter sido seu ano da aprovação, ter sido um ano em que você evoluiu muito como pessoa, que você viveu coisas muito, muito maravilhosas, não foi só maravilhoso. Você teve que lidar com várias coisas também que foram te atravessando ali, né? E que você não tinha escolha, você tinha que lidar, você tinha que enfrentar. Então, eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre isso também. Assim, o que você teve que aprender ao longo desses anos de vestibular sobre aquela ideia do apesar dos pesares, né? De fazer, tanto no sentido de ter hora que, por exemplo, eu tenho um simulado marcado, mas, pô, no dia anterior eu tive uma briga, não tô legal. Tá, mas eu tenho que ir, esse compromisso não dá. Assim como ter momentos que fala assim, cara, hoje eu sentei pra estudar, só que, cara, eu tô péssima.
e hoje eu consigo ceder e abrir mão. Como é que era isso pra você? Entre saber o que era procrastinação e o que realmente era um momento que você precisava acolher. Sim, eu acho que é isso que você falou, o processo vestibular, ele não é perfeito. A gente não vai estar bem sempre, a gente não vai estar sempre disposto, a gente vive outras coisas, né? A gente não consegue se fechar numa sala para sempre e se blindar de tudo que está acontecendo ao nosso redor. A gente continua tendo família, a gente continua tendo amigos, a gente continua tendo uma vida lá fora. E às vezes as coisas que estão acontecendo lá fora não estão sendo feitas para o seu processo de vestibular, né? O mundo não gira em torno desse processo de vestibular. Então, coisas aconteciam e coisas acontecem que às vezes vão desestabilizar a gente, sabe? Seja uma briga em casa, uma briga com o namorado, uma situação ruim, em qualquer outro âmbito da sua vida, ou até mesmo falta de vontade, sabe? Às vezes a gente acordava, cara, eu tô sem saco nenhum pra estudar. Isso acontecia muito comigo. Tinha dias que eu acordava, assim, desligada do meu propósito, sabe? E vocês resgatavam muito isso em mim, de me reconectar ao meu propósito. Às vezes você vai estar estudando pela disciplina. Cara, eu tenho que sentar hoje pra estudar, não quero. Não tô, às vezes, nem ligada com o meu propósito. Mas, cara, eu sei que eu tenho que sentar e eu sei que eu tenho que estudar isso. Eu sei que eu tenho que pegar esse simulado de biologia, eu sei que eu tenho que fazer ele, eu sei que eu tenho que fazer essa correção dessa redação. E eu acho que quando a gente vai se tornando um pouco mais adulta, amadurecendo um pouco mais a nossa mente, a gente vai entendendo que às vezes vão ter coisas que a gente vai ter que fazer só por fazer. É uma brincadeira que eu faço, né? Não é todo dia que a gente acorda pra fazer o que tá com vontade. Gente adulta muitas vezes acorda pra fazer o que tem que fazer. Pois é. E o meu processo foi cheio de altos e baixos, principalmente nesse aspecto, porque justamente por eu estar vulnerabilizada durante um momento da minha vida, principalmente em 2022, às vezes eu realmente acordava assim, desestimulado, eu acordava achando que, cara, pra que eu tô estudando se eu já levei um não uma vez, sabe? Por que eu tô achando que vai dar certo? E as mentorias vinham pra mim muito positivamente nesse ponto, porque trabalhavam Esse resgate, né? trabalhavam esse resgate de, cara, tá tudo bem se você não acordar disposta um dia. Tá tudo bem se você não acordar super ligada com o seu propósito naquele dia. Mas você tem que entender que existem coisas que às vezes têm que ser feitas por disciplina, porque tem que ser feito. Então, sempre quando eu me sentia dessa forma, eu tentava me reconectar com essas falas, me reconectar com as coisas que eu aprendia na mentoria, mas tinha dias que eu realmente, às vezes, não conseguia render. Tinha dias que o meu máximo, e você falava muito isso, cara, às vezes vai ter dias que o seu máximo vai ser 20%. Às vezes vai ter dia que o seu máximo vai ser 100%. E o processo de evolução, ele é assim. O processo de evolução, ele não é 100% todo dia. Às vezes você vai dar 100, às vezes você vai dar 10, às vezes você vai dar 5. E o importante é você se permanecer constante. Porque é da constância, da repetição, que o sucesso vem, né? Que a nossa aprovação vem. Então, eu acho que depois que eu consegui internalizar isso, de que tava tudo bem também se eu não conseguisse dar o meu 100% naquele dia, se o meu 100% naquele dia fosse só 20%, isso não significava que o meu processo de vestibular tinha ido por água abaixo, sabe? Significava só que naquele dia eu não tava, assim, tão bem pra dar o meu 100%. E é isso que você falou também, o foco, ele me abasteceu de todas as ferramentas técnicas que eu precisei. Não só do material, né? Mas também de professores que me forneciam todo tipo de conhecimento que eu sentia que eu precisava. E eu falava isso muito pra minha mãe e pros meus amigos. Cara, eu sinto que eu tô no lugar certo pra passar. Eu sentia confiança, assim. Por mais que às vezes eu, em um simulado ou outro, não conseguisse ir tão bem, porque às vezes tinha acontecido alguma coisa, eu tinha errado uma bobeira, eu sentia que eu tava num local em que eu tinha uma preparação que eu confiava, e eu acho que isso faz toda a diferença, a gente tá num local que a gente tem confiança. Então, não só das coisas técnicas que a gente tinha, os próprios cadernos de autodiagnóstico dos simulados me ajudavam muito. Então, ele realmente me supriu de toda essa parte técnica, mas também me supriu de toda essa parte emocional. Eu acho que no meu caso foi o que fez mais diferença, porque
às vezes, só a técnica não vai ser o bastante. É 50-50. É 50 técnica, mas é 50 emocional também. E aqui eu sentia isso, sabe? Eu sentia que eu tinha esse suporte emocional. Eu me sentia bem com as coisas que eu escutava, eu me sentia bem de estar aqui. E eu acho que isso fez total diferença no meu processo de aprovação. Eu acho que tem uma coisa que eu acho muito bonita na forma como a gente constrói isso com vocês, que é vocês se sentirem... É meio ridícula essa palavra, porque vocês são adultos, né? Mas tem a ver porque vocês são adultos num momento de fragilidade, de vulnerabilidade. Que é vocês se sentirem autorizados, bem entre aspas, a se sentirem bem com vocês, mesmo quando vocês não estão no melhor dia. Mesmo quando vocês abrem mão, de repente, de estudar, de assistir uma aula um sábado de manhã, de ter que não fazer um simulado ao vivo, porque você tem um compromisso de família que é muito significante emocionalmente para você, ou simplesmente porque você está doente, ou simplesmente porque você tá muito fraco aquele dia, fraco emocionalmente, sabe? Você se sente autorizado a não ser perfeito, a não ser cobrado no talo, né? E eu sinto que muitos lugares, né, a preparação do vestibular de medicina não é feita dessa forma. Ela é feita o tempo todo incitando gatilhos de culpa, gatilhos de estresse na pessoa, né? Você não fez isso, mas você tinha que fazer. Como assim? Mas peraí, por que você não fez? Aqui tem muito mais a coisa do que tá acontecendo. Vamos conversar? O que tá havendo? Não, tá tudo bem, calma. Não é por conta disso que o seu processo foi posto a perder. Calma. Né? As pessoas, eu sinto que o vestibular de medicina, ele não se sente autorizado a ficar doente. Isso é muito louco. A pessoa às vezes está doente. Eu já tive casos de aluno que teve complicação de saúde, ficou internado, da pessoa falar, cara, eu tô muito mal, não porque eu estou doente, mas porque tem uma vozinha aqui na minha cabeça falando que meu ano acabou, que as minhas chances acabaram, porque enquanto eu tô aqui, tem gente... E você fala, não, para! Você não é uma máquina, a gente não é uma máquina. E pessoas que nesse mesmo ano foram aprovadas. Porque muitas vezes só ressignificaram esse direito de não ser uma máquina vestibulanda de medicina. Né? Então, eu estava conversando outro dia com a Isabela Ernac, que faz medicina na UERJ, né? Ela recebeu uma chargezinha no Instagram que falava sobre isso, né? Sobre pessoas ao longo do seu caminho que te despertam emoções positivas. E ela me mandou muito bonitinha. E aí eu falei, cara, isso é uma das coisas que eu mais tenho orgulho, porque a gente chegou num momento em que a gente não tá mais... Lá no começo, tinha muito uma autocobrança, uma pressão, né? Uma responsabilidade de mostrar que a gente era essa Brastemp mesmo. Será que eles são essa Coca-Cola toda, né? Tem que entregar resultado, é o recorde do recorde, e tem muito essa pressão. Hoje eu não sinto mais essa pressão. Eu tô muito mais leve no sentido de realmente saber que o trabalho que a gente faz é único, é o melhor trabalho, ponto. Isso não vem com soberba, isso não vem com arrogância, isso vem com a segurança de saber que a gente tem um time que trabalha com corpo, alma, coração para entregar o melhor. Então não tem mais essa coisa do resultado em si. O resultado vai vir. É trabalhar com o pé no chão, sandalinha rosa neon da humildade no pé, acreditando que o resultado vem. Então hoje significa muito mais pra gente sentar do lado de pessoas como você e saber que a marca que a gente deixa na tua história de vida é uma marca positiva. Que você não sai aprovada do vestibular de medicina, mas carregando, assim, uma devastação emocional pelas bobagens que você ouviu da gente, né? Por crenças destrutivas que você foi incitada ao longo do seu processo. Isso, pra mim, é o que tem mais valor, assim. Eu acho que é isso que tá me fazendo entrar nessa próxima fase da minha vida, né? Esse ano eu tô quarentando.
Então, entrar na fase do ENTA, que é a fase sem volta. Entrou no ENTA, minha filha, daqui é só pro encontro com Jesus Cristo. Então, entrar nessa nova fase da minha vida, sabendo que a gente tá deixando uma marca bonita no mundo, né? Então, me orgulha muito, cara, olhar pra você e ver que você tá feliz. Não só que você tá aprovada, porque no final é isso que eu quero dizer, sabe? Eu não acho que a aprovação vale o preço que tiver que ser pago, não vale. Se for pra você terminar com uma pessoa doente emocionalmente, depressiva, com burnout severo, uma pessoa desconectada, passou, mas não sabe nem mais o que ela tá fazendo ali, sabe? Então, isso não tem valor pra mim. Então, olhar pra você e ver você falando, Carol, a faculdade está incrível, era isso mesmo, eu tô muito feliz de estar ali, estar junto com a minha irmã, né? De ter saído do vestibular, não só com memórias de horas de estudo, mas de ter também curtido, de ter aprendido, de ter amadurecido. Pô, isso tem um valor incrível, assim, eu fico muito feliz, Catarina, assim, não tem nem... Acho que eu não vou conseguir, em palavras, te descrever o quanto isso significa. E eu queria te pedir, já que você topou, apesar de tímida, ela é muito tímida, gente, mas ela tá arrasando. Hoje ela tá disfarçando a timidez. Vocês nem estão descobrindo que ela é tímida de verdade, mas topou sentar aqui do meu lado pra contar a tua história. E isso é um ato de muito carinho, muita generosidade. Então eu queria te pedir pra deixar uma mensagem para aquelas pessoas que você sabe que esse ano talvez estejam enfrentando os mesmos dilemas que você lá em 2022 ou no ano da tua aprovação, que foi 2023. Aquelas dúvidas que vão batendo na reta final, né, do querer dar conta de tudo. Meu Deus, será que eu tô fazendo o mesmo certo? Então eu queria que você deixasse uma palavra, alguns ensinamentos que fizeram diferença para você, especialmente na reta final. Além de confiar, obviamente, no seu processo, confiar nas coisas que você aprendeu ao longo desse caminho, eu acho que a maior mensagem que eu tenho para passar para quem tá na reta final do vestibular é não se penalizar. Não se penaliza, não se penaliza pelos seus erros, não se penaliza pelos seus dias ruins. Eu acho que a ideia agora é você abraçar isso tudo. É você abraçar os seus erros, é você abraçar os seus momentos ruins. E entender que a caminhada não é fácil, e tá tudo bem não ser fácil. As coisas não são perfeitas, mas entender que o final feliz, ele vai chegar. Ele pode chegar agora, ele pode não chegar agora, mas ele vai chegar. E entender que a vida é mais do que o vestibular. Então sai, vai se divertir também, encontra outras fontes de felicidade, outras fontes de prazer. Não fica só estudando, vai sair com a sua família, vai sair com seus amigos, combina com os amigos do próprio vestibular, sabe? De fazer uma coisa diferente. Para justamente entender isso que a Carol falou, que você não é um vestibulante de medicina, você é uma pessoa que está passando por um vestibular de medicina. Então, confie em você, confie no seu processo e não se penaliza pelos seus momentos ruins, porque a gente tá numa corrida, mas é uma corrida que vai ter um final. O final feliz tá ali, né? Parece que nunca vai chegar. De vez em quando a gente duvida até que ele exista, mas existe, tá ali e daqui a pouco a gente cruza essa linha de chegada, que é um final feliz do vestibular de medicina, porque logo depois a corrida continua e logo depois virão novos finais felizes, e é por isso que é tão importante conseguir valorizar o caminho, né? Porque o caminho não acaba. O que você tá vivendo agora? E um novo caminho, né? Tá num novo caminho, feliz, fazendo o que você quer, mas ainda assim eu acho isso muito legal também. Não são todos os dias que são, uou, que alegria. Tem o dia da prova, tem o dia que se estressa com o amiguinho, tem o dia que o professor, né, surta e deixa todo mundo louco. E é a vida, né? E eu acho que é isso, Carol. Eu acho que tudo acontece no momento que tem que acontecer. E eu não tô nem pegando ganchos religiosos, sabe? Uhum. Tô falando assim de... Acho que acontece no momento que tem que acontecer. Eu acho que se eu tivesse sido aprovada no meu 3º ano, talvez não tivesse sendo tão bom quanto está sendo agora. Se eu tivesse sido aprovada no meu 1º ano de cursinho, talvez não tivesse sendo tão bom quanto está sendo. Porque eu acho que
mais uma vez, a gente sai transformado do processo vestibular. Principalmente quando a gente está num ambiente que a gente é estimulado, Sim. num ambiente que a gente é abraçado, a gente não sai doente, que nem você falou, a gente não sai totalmente desestabilizado, sabe? A gente sai uma nova pessoa. E eu acho que o processo vestibular, pra mim, foi isso. Eu acho que eu fui aprovada no momento certo, porque eu cheguei na faculdade como uma nova Catarina. Eu cheguei como uma Catarina que entende que os meus erros não são necessariamente algo ruim. E eu acho que foi aqui que eu aprendi isso. Porque eu aprendi que os meus erros, na verdade, são coisas que eu tenho que, obviamente, me deitar sobre. Então, eu tenho que entender o meu erro, eu tenho que ver o que tá dando errado. Mas eu tenho que encarar ele muito mais como uma oportunidade de aprender alguma coisa do que, de fato, como algo que deu errado. Então, eu acho que a gente estar em um ambiente que a gente é estimulado o tempo todo a ser feliz, um ambiente que a gente sente que a gente pode conseguir coisas boas, faz toda a diferença. Então, hoje eu tô na faculdade, não é sempre perfeito, e eu acho que é por isso que a gente tem que aprender a ser feliz durante o vestibular, porque se você depositar toda a sua felicidade nisso, você vai passar, mas, sabe, não vai ter a mesma coisa, porque não é só isso, a sua vida não é só a sua faculdade, a sua vida não é só o seu cursinho. Então, eu sinto que eu fui aprovada no momento certo, conheci pessoas incríveis agora que talvez se eu tivesse passado em outros anos eu não teria conhecido. Tô vivendo momentos incríveis e eu acredito que tudo aconteceu no momento que tinha que acontecer, sabe? Verdade. Eu também. Eu sou essa pessoa. Ao mesmo tempo que às vezes a gente fala assim, o processo é difícil, a gente não vai romantizar, mas por outro lado eu sou a pessoa que amo romantizar a minha vida. E incentivo que as outras pessoas também romantizem a sua. Porque a gente só tem essa vida, né? Não sei como é que vai ser esse negócio aí das reencarnações, se tem, se não tem, na dúvida, minha filha. Eu tô apegada a essa aqui que eu tenho, entendeu? Então eu quero romantizar minha vida sim. Eu quero ter meus momentos de me tacar no chão intensamente, chorar copiosamente, falar, meu Deus! E daqui a pouco me reerguer, fazer um skincare com as minhas lágrimas e falar, eu sou a heroína da minha vida e vambora, porque senão fica muito morno, ou muito pesado, entendeu? Então, que a gente se deu o direito. Já que a gente é mulher, a gente pode ser louca, né? Porque já chama a gente de louca mesmo, então a gente já pode ser bem louca. Meu amor, obrigada demais. Parabéns. Parabéns não só pela aprovação, mas parabéns por essa borboletinha linda que saiu do casulo. A irmã caçula de Letícia Bairral, que eu tava conversando com ela nos bastidores antes da entrevista começar, que desde que eu conheci a Letícia, ela sempre falou dessa irmã caçula. Eu nem conhecia ainda a Catarina e Letícia já falava dela. Mas Letícia tem uma coisa tão maternal com a Catarina que ela fala de Catarina. Não parece que ela só tem 3 anos e meio de diferença. Parece que Catarina é um bebê, entendeu? E Letícia é uma mãe assim. Então ela hiperprotege, ela acolhe. Então é uma coisa maravilhosa. Então é lindo, né, ver a alegria que você tem nela, por ser tua inspiração, e a alegria que ela tem em você, e o quanto essas histórias da tua família se conectaram com a minha própria vida, com a vida do Time Foco. Isso é muito especial, eu acho que essa é a palavra. Isso é muito especial. Obrigada, de verdade, pelo carinho, pela confiança de vocês, da tua família, tá? E, galera, espero muito que vocês tenham gostado. Certamente estão saindo daqui inspirados por coisas tão lindas que a Catarina compartilhou com vocês. Quem quiser deixar uma dúvida, uma pergunta, um carinho, larga o dedo aqui nos comentários que eu vou pedir para essa gata passar aqui para ler e responder vocês. Ó, tem que passar aqui, tá? Para responder os comentários. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou fazer a nossa despedida Princesas da Disney e semana que vem tem mais. Vamos, Catarina, aquele beijo, tchau, assim, ó. Beijo! Tchau, gente. Tchau. Obrigada.